Olá pessoal, meu nome é Paula Cotrim de Abrantes. Eu vou falar com vocês sobre o aplicativo Arquivo Calc, que é um app destinado à mensuração de documentos textuais. Esse aplicativo ele pode ser encontrado no Google Play ou no Play Store, pelo seu celular. Ele não tem custo nenhum, é totalmente gratuito. Ele não está monetizado, ele funciona sem internet, ou seja, funciona offline. Mesmo que você esteja num lugar sem internet, ele vai funcionar perfeitamente, tá? Ele foi elaborado por mim, que sou arquivista e bibliotecária formada na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e pelo engenheiro eletrônico Antônio Abrantes, que fez toda a programação do aplicativo. Eu fiz toda a elaboração arquivística, o que precisava ter no aplicativo, o que não devia ter porque seria desnecessário, quais as melhores formas de medir o seu acervo, os cálculos que a gente precisa ter, para quem mexe com mensuração de arquivos. Então a gente elaborou e concretizou isso nesse aplicativo que se chama Arquivo Calc. Então essa daqui é a tela inicial do aplicativo. De um lado você tem calcular parâmetros e do outro lado calcular somente o metro linear. Então eu vou explicar aqui sobre ele. Aqui do lado você tem as informações, ajuda e sair, no menu. As informações é o nosso e-mail de contato. A ajuda, ele vai explicar de forma objetiva e sintética como você pode usar esse aplicativo, quais formas de uso. Então vamos começar aqui com calcular parâmetros de arquivo. Assim, quando você baixar o aplicativo, ele vai vir no default dele essas informações aqui de cálculo. A gente colocou como exemplo no default uma estante de 36 caixas, uma área da estante que vai ocupar 1 metro quadrado e a caixa medindo 0,14 metros lineares. O peso padrão 50 kg de peso e o volume 0,08 metros cúbicos em uma caixa medindo 0,14 metros lineares. Então, se você colocar selecionar o tipo de parâmetro, vão vir essas opções aqui. Então, a partir dessas opções, você vai poder gerenciar e mensurar o seu acervo. Eu vou colocar aqui uma caixa padrão, somente uma, para você ver como está tudo elaborado por dentro aqui do aplicativo. Então, eu colocando calcular, em uma caixa arquivo, você vai ter 0,14 metros lineares, o peso 7 kg, o volume 0,011, uma caixa, que foi o padrão que eu coloquei, e uma caixa eu vou ocupar o equivalente a somente uma estante. Eu preciso de uma caixa, ela vai caber, obviamente, em uma estante, certo? Então, por exemplo, se você tiver 10 caixas, você também vai ter todos esses parâmetros vindos aqui no aplicativo. Então, se, por exemplo, você trabalha num arquivo e você soube pela sua chefia que você vai receber 100 caixas de um recolhimento, por exemplo. Então, você já vai poder se programar de quantas estantes você vai precisar. Você vai saber o peso que aquilo vai ocupar na estrutura do seu prédio. Se você vai ter condições de receber isso ou não. Se, por exemplo, for o contrário, te pedirem para você falar assim, por exemplo, olha, eu tenho aqui 15 metros lineares de documentos. A gente vai receber 15 metros lineares. Eu vou precisar de quantas caixas? Eu vou precisar de quantas estantes? Qual é o espaço? Qual é o volume? Então, você vai poder gerenciar o seu acervo através desse aplicativo. É uma forma de te ajudar
com isso. Seguindo aqui, o exemplo que eu dei anteriormente, 10 metros lineares. Olha só aqui no aplicativo como vai ficar. Ele já vai te dar tudo aquilo que eu falei há pouco, ó, o peso, o volume, quantidade de caixas, quantidade de estantes que você vai precisar e a área física, tá? E tem um botão voltar aqui também, para você voltar na tela anterior. Aqui agora o número de estantes. Eu coloquei 2 como exemplo. Vai te dar também todo o parâmetro em metro linear, em peso, em volume, em caixas. Vai estar tudo aqui. Agora é o seguinte, por exemplo, lá no meu arquivo, a estante não são só de 36 caixas, são de 49 ou de qualquer outra quantidade. Você tem como ajustar o parâmetro aqui no aplicativo de acordo com a sua realidade. Então, a minha realidade é o seguinte. Esse aqui é o default. Aí, a minha realidade é o seguinte. A minha caixa, o tamanho da minha caixa é 0.13. Você mediu ali a largura, deu 0.13. Então, você vai colocar aqui 0.13. O peso e o volume são padrões, mas, por exemplo, se você não tem um papel padrão, o seu papel é mais leve, então provavelmente também vai modificar aqui no seu peso. A gente colocou aqui no aplicativo o peso, o volume padrão, ok? Então aqui seguindo, caixas arquivo por estante. Então lá no seu arquivo você tem 49 caixas por estante. É só você ajustar aqui, gravar, que isso vai passar a aparecer no seu default do aplicativo. E isso vai ficar lá até você resolver mudar. Então, você tem esses parâmetros fixos. Olha aqui, já alterou. Pode ver na tela. 49 caixas e 0.13 de metros lineares. Eu vou calcular agora uma caixa para você ver como alterou lá dentro dos cálculos. Tá vendo? Já foi alterado, 0.13. E todo o resto também, você pode analisar com calma. Agora eu vou explicar para vocês o calcular metro linear. O que seria isso? Bom, o cálculo de metro linear, ele foi baseado numa publicação do Arquivo Nacional de mensuração de documentos textuais. Aquele calcular parâmetros que eu expliquei há pouco também foi baseado numa publicação do Arquivo Nacional que está citado aqui na parte da ajuda do aplicativo. Então a gente copiou essas figuras que está lá naquela publicação do Arquivo Nacional e eu vou explicar aqui para vocês. Então você tem aqui a sua estante com a extensão A. Você vai medir em metros lineares a extensão dessa prateleira até onde tem a caixa. Então, até onde tem a caixa, você vai medir, sendo que provavelmente o resultado que vai estar ali na trena vai ser em centímetros. Você tem que lembrar de converter em metros lineares, porque o aplicativo está baseado em metros lineares. Então, se você mediu, deu 0,90, deu 90 centímetros, você vai ter que converter em metro, que aí vai dar 0,90. Aí é só você preencher esse espaço aqui. E contar o número de prateleiras ocupadas pelas caixas, certo? E no lado B, né, da estante, também você vai fazer a mesma coisa. Vai medir a extensão até onde tem caixas e multiplicar pelo número de prateleiras ocupadas. Tá? Claro que você vai ter que medir até onde tem o documento somente, certo? Para te refletir realmente qual é a extensão dos metros lineares de documentos textuais que você tem ali naquela estante. E aí o aplicativo vai te dar o resultado aqui numa outra tela. Agora eu vou clicar, por exemplo, em voltar. Eu vou mostrar outra figura.
Aqui é de documentos empilhados. Já é um outro tipo de cálculo. Eu vou calcular a altura de um lado e de outro e colocar aqui. Provavelmente vai dar em centímetros e você vai ter que converter em metros lineares. Não esqueçam disso, senão o cálculo vai ser um valor absurdo. Lembrando dessa conversão, não se esqueçam. Aqui o resultado e vai mostrar também o tipo de documentos que vocês estão calculando, né? Aonde eles estão? Eles estão empilhados, eles estão arquivados em casa? Não é o tipo do documento, não estou falando de tipologia. Estou falando em tipo de lugar que eles estão armazenados. Documentos encadernados, já vai ser um outro cálculo. Você vai aí calcular primeiro a extensão, se tiver em pé, se tiver as folhas em pé, por exemplo, ou livros, como é o exemplo aqui. E se tiver deitado, você vai calcular a altura. Vai colocar aqui. E na tela seguinte já te mostra o cálculo em metros lineares e também ali naquela parte azul vai te dar o valor total já que você já tem calculado. Aqui embaixo nós temos documentos em fichários ou em arquivos. Então você vai medir a profundidade, até onde naquela gaveta eu tenho aqueles fichários. Então você vai, abre a gaveta, uma de cada, porque senão o gaveteiro cai em cima de você, isso dá um acidente gravíssimo. Então você vai abrindo uma gaveta de cada e vai medindo a extensão dessa documentação dentro da gaveta. E lembrando que a gente também pode aproveitar esse cálculo em outros mobiliários. Por exemplo, esse daqui que está totalmente ocupado, você vai medir e colocar para o aplicativo. Essas amarelinhas também, tem como medir e colocar ali no aplicativo. Aqui tem as verdinhas aqui, de um lado você mede, do outro soma e coloca no aplicativo. Tem como também fazer esse cálculo com outros tipos de mobiliário. É só você medir e colocar a informação aqui que ele vai somar, vai calcular e vai te dar o valor total. Agora, documentos em pacotes. Por exemplo, uma documentação que você já fez uma comissão de avaliação e como resultado já é possível eliminar a documentação. Então, você já armazenou essa documentação em pacotes. Então, é só você medir a altura, o comprimento e a largura. Às vezes você tem 30, 40, 50 pacotes desse. Então, a gente optou também por colocar um número de pacotes aqui. Então, o próprio aplicativo já calcula isso. Vai dar sempre aqui o valor total na outra tela. Documentos em montes. Isso aqui, quando você tem uma documentação empilhada, né? Acontece muito quando você tem massa documental acumulada. Então, você tem como calcular a altura, o comprimento e a largura. E ele já vai te dar aqui o valor total também, igual aos outros. Então, aqui você chegou no resultado, nosso resultado hipotético aqui foi de 61,42 metros lineares. E agora eu quero ver os últimos cálculos. Por exemplo, você saiu do aplicativo, foi fazer uma outra coisa e voltou. Você não vai perder esses cálculos, ele vai ficar ali armazenado até que você decida apagar. Então, você foi chamado para fazer uma outra coisa, eu quero ver aqui os últimos cálculos. Você vem aqui, clica, ele vai aparecer, você já anotou tudo que precisava e já decidiu apagar esse registro. Ah, não preciso mais dele, agora eu vou medir uma outra coisa. Você tem certeza que quer apagar? Sim, tem, não preciso mais. Tudo bem. Agora eu já anotei tudo, não vou precisar mais de nenhum registro, então você pode apagar todos os registros. Colocamos essa opção também no aplicativo. Aí você resolve apagar tudo e o aplicativo pergunta: você quer apagar tudo? Sim, quero. Então, isso não vai mais aparecer, a lista estará vazia. Então, você tem que ter certeza se é isso mesmo que você quer e
vai estar pronto para começar novamente, tá, gente? Então o aplicativo é muito fácil de usar, não é difícil, é só você inserir os dados com atenção, lembrando sempre de converter para métodos lineares. Ele pode ser usado de diversas formas. Aquela parte de calcular parâmetro é muito boa para você poder gerenciar o seu arquivo com relação ao armazenamento da documentação que você vai receber, o espaço que vai ficar vago, enfim, são várias utilidades. Então, espero que todo mundo aí da área que mexe com mensuração de documentos textuais aproveite bastante. Então é isso, obrigada.